Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, vamos novamente continuar estudando a respeito dos números racionais, do conjunto dos números racionais. Na aula de hoje, a gente vai focar na representação dos números racionais na reta numerada. Lembra que a gente já fez algo mais ou menos parecido com isso? Só que a gente focou lá nos números inteiros. Agora a gente vai aumentar, preencher um pouco mais aquela reta com os números racionais, que é o que a gente está estudando até agora, certo? Então, antes da gente começar, só uma dica. Anote tudo que a gente vai ver aqui no seu caderno, deixe tudo registrado para suas possíveis dúvidas na atividade, na hora da avaliação. Tranquilo? Então, vamos lá. Para começar, vamos relembrar o que é a reta numerada. A gente vai fazer isso aqui, ó. Desenhar uma reta. Ela se expande infinitamente para cá e também para cá. Lembrando que aqui no meio a gente pode colocar o número 0. Daqui para cá a gente coloca os números inteiros positivos. Aqui pode ficar o número 1, número 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui eu vou colocar os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Apesar de que aqui na régua eu coloquei a distância de 3 centímetros para cada ponto, mas a gente tem que lembrar que na reta numerada, essa distância de um número para o outro vai representar uma unidade. Não importa qual seja o tamanho em centímetros de um ponto para o outro, mas a gente vai chamar essa distância como sendo uma unidade. Tudo bem? Então, nosso objetivo aqui é preencher esses espaços que está faltando com os números racionais, certo? Porque a gente já tem esse ponto aqui marcado como sendo o número 0, a gente já tem esse ponto aqui marcado como sendo o número 1, a gente já tem esse ponto aqui marcado como o número 2, a gente tem esse ponto aqui como menos 2, aqui como menos 4, e assim por diante, infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Agora o que a gente vai fazer é saber qual é o lugar daqueles números racionais que a gente viu, aqueles decimais, aquelas frações. Por exemplo, o número 0,5. Onde será que ele se encaixa? É muito importante a gente saber o local dele aqui na reta. No caso, a gente percebe que o 0,5 é um número positivo, certo? Lembra que é um número positivo. Isso aqui já vai causar uma grande diferença. Por exemplo, o 4 fica aqui. O menos 4 fica lá do outro lado. Então, muito cuidado para não confundir com o sinal, certo? Então, como 0,5 é um positivo, vai ficar do 0 para cá, certo? E observa só, o 0,5 ele é o número que está entre o 0 e está entre o 1, certo? Porque depois do 0,5, o próximo número inteiro é o 1. E o 0,5 vai ficar exatamente no meio entre o 0 e o 1. Ou seja, ele vai ficar exatamente aqui. Tranquilo? É exatamente isso que a gente vai fazer durante a nossa aula de hoje. Entender qual é a posição desses números que tem vírgula, esses números que são fracionários, tudo bem? E só para relembrar vocês, 0,5, como é que a gente escreve na forma de fração? Vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, esse mesmo ponto aqui, esse mesmo pontinho, pode ser escrito como sendo 0,5 ou a fração 1 sobre 2. Não tem problema eu deixar assim ou assim. É exatamente a mesma coisa. A mesma coisa se eu tiver, por exemplo, o número 2,5. 2,5 a gente percebe que ele é positivo, certo? E ele vai estar aqui, depois do 2 e antes do 3.
Quando tem esse vírgula 5, significa o meio, exatamente na metade. Então, ele vai ficar exatamente nesse ponto aqui, ó, entre o 2 e o 3. Aqui fica o número 2,5. Agora, vamos imaginar uma situação. Vamos comparar dois números decimais, 1,5 e o menos 1,5. Onde será que ele vai se encaixar? Observa só, 1,5 ele é positivo, certo? Então vai ficar aqui depois do 1, entre o 1 e o 2. Então vai ficar exatamente aqui, ó, 1,5, certo? E o menos 1,5? Será que vai ficar também depois do 1? Vamos prestar atenção que primeiro ele é negativo, então vai ficar aqui antes do zero, certo? Mas é preciso ter cuidado porque ele não vai se encaixar exatamente aqui no meio, entre o 1 e o 0, tá? Porque os negativos, ele cresce do zero para trás, do zero aqui em direção à esquerda. Como o 1,5 está entre o 1 e o 2, o menos 1,5 vai ficar entre o menos 1 e o menos 2, ou seja, nesse ponto mais ou menos aqui no meio. Tudo bem? É preciso ter muito cuidado quando for número negativo. Por exemplo, o menos 3,5, não vai ficar exatamente aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 2. Vai ficar entre o menos 4 e o menos 3. É como se ele viesse descendo, ok? Então, aqui ficaria o menos 3,5. Estão conseguindo compreender? Então, vamos partir para frente. Existem números decimais que é um pouco mais complicado da gente perceber exatamente a posição dele ali na reta. Então, existem algumas outras formas da gente entender a posição dele. Por exemplo, assim, ó, o número 1,6. Como é que eu vou descobrir aonde que ele está ali na reta? Para eu saber a exata posição dele, eu posso fazer assim, ó. Como ele está em número decimal, eu posso transformar em forma de fração. Como que eu faço isso? Veja só, está 1,6. Eu dei uma dica bem legal lá na primeira aula, quando a gente estava vendo os números racionais. É assim, ó, 1,6 eu posso transformar em fração da seguinte forma. Eu vou repetir esse número aqui sem a vírgula, vai ficar 16. Esse 16 vai ser o meu numerador. Então, eu já posso colocar aqui o traço de fração. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever o número 1. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Uma só, não é? Que é o número 6. Então, essa uma casa eu represento com um zero, certo? É bem simples. 1,6, para transformar em fração, eu faço assim, ó. Escrevo tudo sem a vírgula, que fica 16. Vai ser o meu numerador. Na parte de baixo, eu já posso colocar o número 1. E a quantidade de casas que tiver depois da vírgula, eu coloco o zero aqui. Eu tenho apenas o 6, que representa uma casa decimal, eu coloco 1, 0. E agora, o que eu faço? 16 sobre 10, eu vejo que assim, ó, o meu numerador é maior que o denominador. Então, ela é uma fração imprópria. Essa fração imprópria eu posso transformar em uma fração mista. Como assim? Então, como eu transformo essa fração imprópria em fração mista? Tem uma forma bem simples. Eu posso simplesmente fazer a divisão aqui, ó, rapidinho, do 16 pelo 10, o numerador pelo denominador. Eu faço isso somente quando o numerador é maior que o denominador, certo? E faço uma divisão bem rápida aqui. 16 dividido por 10 vai dar apenas 1. 1 vezes 10 vai dar 10. Eu faço a subtração. 16 menos 10 vai dar 6. Observe só. Esse 1 vai ser o número que eu vou utilizar na frente, ok? Porque representa um inteiro. Esse 6 vai ser o meu novo numerador. Eu continuo com o 10 aqui embaixo. Bem tranquilo, não é? E ainda mais, eu posso fazer uma simplificação. Esse 6 eu posso dividir por 2. Esse 10 eu também posso dividir por 2. Que vai ficar 1, 3 sobre 5. 1 inteiro e 3 sobre 5. O que isso quer dizer? O meu ponto ele vai estar depois do 1, ou seja, entre o 1 e o 2. Eu vou tentar construir aqui um pedaço da nossa reta apenas entre o 1 e o 2.
que é o 1. O 2 eu vou colocar aqui. Certo? 1, 2. Somente aquela parte deixei um pouco maior para a gente visualizar melhor. Agora, o que eu vou fazer? Observa aqui, ó, que a parte de baixo é 5. O meu denominador é 5. Eu já encontrei a função do 1, tá? Já encontrei a função do 1, que ela nos diz que o ponto que eu preciso marcar está entre 1 e 2, certo? Porque ele é positivo, vai vir para o lado direito. Esse meu 5 vai indicar quantas partes eu vou dividir esse meu pedaço dessa reta. Lembra que a função do denominador é justamente indicar a quantidade de partes que é dividida, tá? Por isso que a gente relembrou bastante as frações, para a gente melhorar um pouco mais e entender isso aqui. Então, ó, eu tenho essa parte aqui, eu vou dividir ela em 5 partes, da seguinte forma. Observe só, eu fiz aqui algumas linhas, tá? Observe bem a diferença. Eu vou dividir em 5 partes. Isso não quer dizer que eu vou precisar fazer 5 risquinhos aqui, tá? O que eu quero é a quantidade de partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Aqui, ó, entre o 1 e o 2, eu dividi em 5 partes. Não necessariamente eu preciso fazer 5 risquinhos. O que eu quero são 5 partes, certo? Então aqui, ó, eu tinha essa distância entre 1 e 2 de 15 centímetros, certo? E eu dividi aqui, né, eu peguei o 15 e dividi pelo 5, que deu 3, e a cada 3 centímetros eu fui fazendo um risquinho, ok? Então eu tenho aqui no total 1, 2, 3, 4, 5 partes, certo? Aqui, ó, é a quantidade de partes que vou dividir, né, que vai ser dividido aquele pedaço. Tá? É importante que você consiga perceber isso. E a função desse 3 ali em cima vai ser o ponto que a gente vai pegar. É o ponto que a gente vai marcar. Ok? Depois aqui do ponto 1, a gente vai contar 1, 2, 3. Observa só, aqui eu tenho o terceiro ponto. Ok? 1, 2, 3. Depois do ponto lá, né, do número inteiro, a gente pega o terceiro ponto. 1, 2, 3. Isso indica que exatamente aqui é 1,6. Ou então a fração 1, 3 sobre 5. Tá? Esse ponto aqui indica esses dois valores. Espero que vocês consigam entender. Se a gente tiver o número decimal, a gente pode transformar em forma de fração. Se der para reduzir, a gente reduz. E a gente faz esse esquema aqui, ó. O número de baixo vai indicar quantas partes a gente vai dividir entre aquele número inteiro. O número de cima indica qual é o ponto que a gente vai marcar. Tranquilo? Cuidado para não confundir. Vamos fazer mais um exemplo para ficar um pouco mais claro. Agora vamos tentar encontrar onde é que fica a fração menos 2 sobre 3 lá naquela reta numérica. A gente tem que observar dois detalhes. O meu numerador é menor que o denominador e não tem ninguém aqui na frente. Ou seja, não é uma fração imprópria e também não é uma fração mista. E também eu tenho que ver que é um sinal negativo. Ou seja, o meu número está atrás do zero. Pelo fato que eu te falei, né, não ser uma fração mista nem imprópria, ele vai estar exatamente entre o zero e o menos 1, certo? Entre o zero e o menos 1. Então eu vou fazer um esquema bem parecido com o que eu fiz agora há pouco, né? Desenhar aqui o espaço entre o 0 e o 1. Aqui vai se representar o 0. E aqui vai representar o menos 1. Então vai ser bem tranquilo fazer essa parte, porque a gente não precisa fazer toda aquela transformação. Observem só o que eu tenho aqui. O número de baixo, o que ele vai indicar para a gente? Em quantas partes iremos dividir? Em quantas partes iremos dividir?
Se aqui, ó, eu tenho essa parte inteira aqui, né? Quantos cortes, nesse caso, eu precisaria para conseguir três partes, tá? Lembrando que tem que ser partes iguais, ok? Ó, se eu fizer um corte aqui no meio, eu vou ter duas partes. Se eu fizer dois cortes, eu vou ter três partes, tá? Então, ó, esse número não indica a quantidade de cortes, de risco que eu vou ter que fazer aqui. Indica a quantidade de partes necessárias que eu vou ter que conseguir no fim, tá? Então, é só entender que a quantidade de riscos que eu vou ter que fazer é sempre um a menos do que o número que está ali. Aí eu vou conseguir a quantidade de partes que ele precisa, ok? Agora a gente precisa tentar fazer em partes iguais. Tem que ser em partes iguais, porque aí a gente vai conseguir exatamente o ponto. Observem só, essa distância que eu fiz aqui foi de aproximadamente 21 centímetros. Eu tenho que fazer, então, 21 dividido por 3, que vai dar 7, tá? E eu vou fazer um corte aqui, ó, a cada 7 centímetros. Um aqui, um aqui. Pronto, ó. Fiz dois cortes, dividi em 3 partes. Esse número é o que eu quero, 3 partes. E esse menos 2 ali? E esse 2 ali indica o quê? Que eu vou pegar, aqui está o primeiro, né? 1, 2. Na verdade, não. Veja que tem um sinal negativo. Quando for o sinal negativo, eu vou pensar contrário. É daqui para cá, certo? Não é daqui para cá, da esquerda para a direita. Quando for negativo, é sempre da direita para a esquerda. Ou seja, eu conto aqui, ó. Esse é o ponto inicial, né? 1, 2. Então, é esse ponto aqui. Esse aqui, ó. Aqui vai ficar o menos 2 sobre 3. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido bem essa diferença, quando é positivo e negativo. Quando for negativo, ele sempre vai correr daqui para cá. Quando for positivo, vai correr daqui para cá. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, bem simples, tá? Mas cheia de detalhes. Novamente eu peço, copie tudo que a gente viu aqui nessa aula, revise quantas vezes for necessário até que você entenda. Bons estudos e até a próxima!